Se eu tivesse que escolher apenas um hábito que mudou a forma como eu penso, esse hábito seria a leitura. Ler não muda só o que você sabe, ele muda a forma de como você enxerga o mundo. As pessoas que possuem esse hábito sempre vão estar a 2 passos à frente de todas as outras pessoas que não têm esse hábito. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar como de fato você vai incluir esse hábito na sua vida, como que você vai conseguir ler mais e melhor. Olá pessoal, meu nome é Poliana Braga e aqui nesse canal eu te ajudo a construir uma rotina que te faz evoluir. Já deixa seu like, deixa o seu comentário, se inscreve no canal se você não for inscrito. Já tô aqui até com o meu matcha, porque hoje a gente vai falar bastante sobre livros, que é um assunto que eu adoro conversar e como vocês podem ver, tenho vários livros e assim, é um hábito que eu cultivo demais e que eu não deixo de lado hoje em dia. Nossa, ficou uma delícia dessa vez. Antes de começar de fato com as dicas, eu quero contar um pouquinho sobre como foi a minha trajetória, a minha experiência com a leitura, com esse hábito tão incrível. Bom, desde quando eu era bem pequenininha eu já gostava de livros, porque a minha mãe sempre me incentivou a ler livros, então eu tinha esses livros mais intuitivos, assim, de criança, por exemplo, Bíblia para criança, que tinha desenho e tudo mais, então sempre foi um hábito que eu cultivei desde pequena. Mas é claro que ao decorrer que você vai crescendo, você vai tendo que ler livros que talvez você não goste tanto na escola, então livros clássicos que às vezes na nossa época ali a gente não quer muito ler, a gente acha chato, mas eu sempre gostei assim, eu não era aquela criança que super lia muitos livros, mas o que precisava ler eu sempre lia, e eu gostava desses gibis, coisas assim, sabe, que eram mais divertidas. Até que chegou a época de ensino médio que eu precisava ler vários vídeos de, por exemplo, Dom Casmurro, O Cortiço, que assim, são livros, querendo ou não, um pouco mais pesados e que às vezes nessa época assim de ensino médio, com a nossa idade, às vezes muitas pessoas não entendem, né, então não querem ler esse tipo de livro, mas quando eu comecei a ler, eu gostei e eu achei muito interessante. É claro que alguns livros eu achava mais difícil, mas eu li todos e assim, eu gostei de praticamente todos. E chegou a época da pandemia, e foi uma época que eu li demais, assim. Eu não gastava com outras coisas a não ser comprar livros. Na época eu também já tinha um Kindle, só que eu gostava muito de livro físico. A maioria dos meus livros que estão aqui de romance e fantasia eu comprei nessa época, que eu tava gostando de ler mais esses livros de entretenimento, sabe? Então eu li muitos livros, gente. Eu acho que eu cheguei a 70 livros aí nessa época da pandemia, mas foram livros só assim de romance, fantasia, ficção, nada assim de estudo, sabe? Nada que fosse realmente acrescentar alguma coisa na minha vida, era mais pra eu me divertir ali e passar o tempo. E como eu falei pra vocês, era algo fácil pra mim, então como eu sempre gostei, eu lia rápido, eu gostava de separar um tempo pra leitura, e quem me acompanha nessa época que vai lembrar dos livros que eu lia mesmo, se vocês quiserem ver, é só vocês voltarem aqui vários vídeos no canal lá na época da pandemia que eu já postava conteúdo aqui no YouTube. E como eu falei pra vocês, era um pouco assim de livros fúteis, tá? Não são livros que hoje em dia eu gosto mais, então vocês vão ver assim, raramente lendo um livro de romance nesse sentido, sabe? De um livro de fantasia. Eu leio romances, mas romances clássicos, então eu prefiro mais esse outro tipo de leitura hoje em dia. Para você mudar também essa fase de livros, entre aspas, fúteis para livros clássicos, um evento, porque os livros clássicos, eles são mais difíceis, então você tem que ter mais maturidade, você tem que ter mais tempo aí de leitura para você conseguir ler e entender, sabe? Porque os livros não são fáceis, então se você pega ali um Dostoiévski, você não vai simplesmente passar as páginas super rápido e entender tudo que ele tá falando. Então eu tive ainda esse processo, né? Ainda estou nesse processo, porque tem alguns livros que eu acho mais difíceis de ler mesmo, mas é isso que eu estou falando, são fases da nossa vida e que a gente vai acompanhando esse processo. Bom, e eu acho que a minha dificuldade inicial, não inicial, né? Porque eu já sempre li, né? Mas para mudar um pouco, eu começo a ler livros que realmente iam acrescentar alguma coisa na minha vida. Então, não livros de autoajuda, tá, gente? Eu falo livros realmente, assim, que trazem um conteúdo interessante, como, por exemplo, Dostoiévski, né? A minha dificuldade inicial foi encaixar o momento que eu ia conseguir me concentrar e também entender de fato aquela leitura. Mas quando eu comecei a levar de fato a leitura a sério, assim, que virou uma chave na minha cabeça que tá... Os livros são muito importantes na minha vida e o conhecimento sempre vai ser interessante para ter todos os dias na minha rotina, para eu estudar, para eu me dedicar. Conhecimento é poder. Foi quando eu percebi que muitas vezes eu não conseguia simplesmente conversar sobre um assunto mais elaborado, ou então o meu repertório não estava do jeito que eu queria, sabe? Então eu comecei a procurar livros que fossem mais relacionados ao que eu queria, então que me ajudassem nas áreas que eu queria e que fossem livros bons.
livros de qualidade, não livros fúteis. Você pode sim ler livros fúteis. Gente, eu não tô falando que não pode ler, inclusive eu tenho livros e assim, eu ainda gosto de ler esses livros uma vez ou outra, mas eu estou falando que o hábito da leitura não se resume a esse tipo de livro, tá? O hábito da leitura, que vai realmente mudar a sua vida e acrescentar coisas na sua vida, são com esses livros que fazem a diferença. Então são livros bons, são livros que trazem um conteúdo, são livros que, ok, é um romance clássico, mas vão ter inúmeras coisas desse romance clássico que você pode pegar e colocar na sua vida. Inúmeras frases, momentos para você refletir e colocar em prática. Então todos esses livros vão te trazer alguma coisa, algum conhecimento, alguma reflexão diferente. Então são livros que sempre vão estar acrescentando na sua vida. A mente é um músculo, quanto mais você exercita ela, mais forte ela se torna. E nisso a gente vai entrar já no próximo tópico, que eu vou falar pra vocês o que a leitura vai mudar na sua vida. Se você não tem conhecimento sobre isso, se você ainda não tem esse hábito, fica aqui que vai ter muita coisa. Bom, como eu acabei de citar, quanto mais você exercita a sua mente, mais forte ela fica. E é a mesma coisa para o nosso corpo. Quanto mais você se exercita, quanto mais você treina, mais forte você fica. Então é a mesma coisa para a sua mente. E os livros são uma ótima ferramenta para isso, porque nós temos inúmeros livros, inúmeros temas, inúmeros autores para você ler, estudar e melhorar esse seu repertório. Tá, e literalmente a primeira coisa que a leitura vai mudar na sua vida, ela vai expandir o seu repertório, o seu vocabulário. Você passa a ser uma pessoa mais criativa, você passa a pensar melhor, você passa a pensar diferente, você passa a analisar todas as outras coisas na sua volta, tanto relacionadas a, sei lá, a sua vida saudável, aos seus relacionamentos, ao seu trabalho. Você consegue ter essa divisão. E um dos pontos que eu queria muito é que você passa a ter conversas melhores, então você consegue se comunicar melhor, você consegue usar palavras diferentes, porque literalmente quando você pega um livro, você vai aprender novas coisas, então tem várias palavras que às vezes em um livro você não conhecia e você vai ler esse livro e às vezes você vai circular essa palavra, vai pesquisar e querendo ou não isso já vai entrar ali pro seu vocabulário. A segunda coisa é que vai melhorar a sua tomada de decisão. E igual eu falei, para isso precisa ser livros bons. Quanto mais você lê, principalmente esses livros que trazem um conhecimento diferente, você vai melhorar a sua tomada de decisão, então você vai conseguir pensar melhor antes de agir, você vai ter essas visões diferentes sobre o que está acontecendo na sua frente. E eu não estou, reparem muito bem, eu não estou falando livros apenas de autoajuda, tá? Porque eu sei que tem, assim, muitas pessoas que têm esse preconceito com livros de autoajuda, mas quando a gente fala de livros de desenvolvimento pessoal, não significa aqueles livros de coach que vai simplesmente ali te motivar e pronto. Eu falo livros que trazem conteúdo, tá? Se vocês quiserem eu posso trazer um vídeo depois indicando livros que realmente fazem isso e que, assim, fizeram uma diferença enorme na minha vida. E são todos os tipos de livro, tá? Então, se você vai ler um suspense, um romance, todos eles, se forem de um autor bom, se forem livros bons, eles vão te trazer algum conhecimento, alguma coisa pra você colocar em prática na sua vida. E o 3 é que você desenvolve pensamento crítico. A partir do momento que você começa a ler esses livros mais diferentes, mais aprofundados, de autores incríveis, você começa a desenvolver esse seu lado. E é por isso que eu falo que é importante, sim, você não ficar só nesse mundinho de livros de romance e fantasia, sabe? Porque tem outros livros que são maravilhosos e que você também vai se entreter lendo eles e que eles vão acrescentar muito na sua vida. Se você é muito fã de romance, tem vários livros de romance clássico que você pode ler. Inclusive, eu estou lendo O Morro dos Ventos Uivantes e eu estou, assim, fascinada. Tenho certeza que ele vai virar um dos meus top 5 livros favoritos. É um livro, assim, sério, eu não tenho nem palavras para descrever, eu não acabei ainda, mas eu estou apaixonada. Então é um livro de romance incrível, ele é clássico e ele vai te trazer inúmeras reflexões, então todo dia que eu estou lendo eu vou lá e sublinho um monte de coisa. Então assim, não é só porque é um livro clássico que ele vai ser difícil, que ele vai ser chato, tá? Porque às vezes a gente tem esse preconceito, eu tinha mesmo antes de começar a ler os livros clássicos, mas não, gente, não são todos assim. E é o decorrer também que você vai lendo, cada vez que você lê fica mais fácil, você entende mais rápido. Uma das coisas que eu aprendi lendo David Goggins é que a gente precisa construir uma mente que não fuja do desconforto. E a leitura muitas vezes exige isso. Até porque a leitura, ela exige paciência, concentração, tempo. Então você tem que dedicar ali um tempo para você realmente entender aquilo que você está lendo. Você precisa ler com profundidade. E não basta só você ler. Você tem que ler e colocar em prática. E eu sempre falo, gente, o que adianta você ler um livro, você fechar ele, guardar na sua estante e ficar ali bonitinho de decoração? Não é assim que funciona, você precisa ler esse livro, estudar ele, colocar em prática, fazer análises, fazer um resumo.
Tá, mas como que você vai, de fato, criar esse hábito da leitura e manter esse hábito? Vou dar várias dicas aqui que funcionaram muito pra mim, ainda funcionam, inclusive. Então, a primeira coisa é você ler todos os dias, mesmo que pouco. Não pode pular nenhum dia, gente. Não importa se você vai ler 2 páginas, se você vai ler 30 páginas. Apenas leia. Separa aí um tempinho. Eu gosto muito de ler antes de dormir, pelo Kindle, né? Porque, assim, é uma coisa que não tem como eu pular. Todos os dias antes de dormir, eu leio alguma coisa e eu gosto de ler esses livros que não são tão pesados. Então, por exemplo, eu não vou ler um livro de estudo, de marketing, antes de dormir, sabe? Então eu vou ler um livro de romance, um livro, assim, que vai ser mais de boa, que não vai precisar tanto, assim, da minha dedicação pra entender. E se você tiver mais tempo disponível, por exemplo, você tem um tempo à tarde, você tem um tempo antes de você ir trabalhar, antes de você estudar, coloca ali também uns 15, 20 minutinhos de leitura. Todo o tempo que você tiver, que você conseguir incluir esse hábito, vai ser muito bom, porque quanto mais você colocar em prática, mais rápido você vai conseguir adquirir esse hábito. Eu tento sempre separar 1 hora e meia de manhã para ler. E aí, esse momento, eu leio livros mais de desenvolvimento pessoal, livros que vão acrescentar alguma coisa no meu trabalho, no meu desenvolvimento mesmo. Então, são livros específicos para isso. E os do Kindle, normalmente eu leio, assim, de romance, livro de entretenimento, os clássicos e tudo mais. Então, eu deixo ele mais livre, sabe? Sobrou um tempo, tô indo no médico, eu tô esperando dar o horário. Tô com o meu Kindle e tô lendo. E já vamos para a segunda dica, que é ter um livro sempre por perto, em todos os momentos. Então, se você sai muito de casa, se você não tiver um Kindle, assim, porque o Kindle é um investimento maravilhoso, eu, inclusive, troquei o meu, ele tá lá no quarto. Troquei o meu agora, que eu peguei o Kindle Paperwhite, eu tô simplesmente apaixonada. Antes eu tinha o Kindle básico. E, assim, o Kindle, pra mim, é muito prático, porque ele é pequeno, eu levo ele pra todos os lugares e eu consigo ter vários livros. Então, se eu tô lendo um livro e ele tá chato, simplesmente mudo o livro, sabe? Vou ler outra coisa. Então, isso de você sempre ter um livro por perto é indispensável. Se você não tem um Kindle, leva 2 livros aí dentro da sua bolsa, ou então só um, se você estiver lendo um e certeza que você vai gostar. Porque, gente, o que mais acontece na nossa vida são esses momentos que às vezes a gente tem que ficar esperando e a gente sempre fica no celular. Então, por que não trocar o celular pelo livro? Então, se você quer comprar um Kindle, fica aqui a minha indicação que realmente vale a pena, tá? O meu Kindle antigo, que era o básico, ele durou 5 anos, se eu não me engano. Então, esse aqui que eu comprei agora, com certeza, também vai durar muito tempo. É um investimento maravilhoso. E o Kindle, além dele ser prático, né? Ele não dói as vistas, né? Igual um iPad, por exemplo. Se você for ler no iPad no celular. É bem diferente. Ele tem aquela... Eu não sei como que funciona a tela do Kindle, mas, enfim, ela parece realmente uma folha. A terceira dica é você ler livros que despertam seu interesse. Porque quando você está começando no hábito da leitura, não adianta você querer pegar um livro super difícil de 500 páginas e de um assunto aprofundado, sabe? Porque você não vai conseguir manter essa leitura. Então, a minha dica é você começar com livros pequenos, livros de assuntos que você gosta. Então, se você gosta muito de fantasia, leia livros de fantasia. Eu sou apaixonada em distopia. Distopia eu gosto demais. E quando eu comecei mais a ler, assim, eu lia vários livros de distopia, então, por exemplo, Jogos Vorazes, que é super legal. Sabe, pega esses livros que são mais fáceis e que vão te entreter, para primeiro você criar esse hábito. E aí depois você vai melhorando aí os livros que você lê, as suas escolhas, porque não é fácil, tá? Você simplesmente pegar um dia pro outro e ler um livro de 600, 700 páginas. Você precisa ali de muita concentração e tempo. Quarta dica, para de forçar leitura difícil. Se você tá lendo um livro e você não tá entendendo nada, se você não tá conseguindo se concentrar, se você não tá conseguindo ter foco, não tem problema você abandonar essa leitura e você ir para outro livro. Depois você pode voltar nesse livro, sabe? Então, gente, tem vários livros aqui na minha estante que eu comecei a ler e não tava engatando na leitura, simplesmente parei, eu separo eles para depois, outra vez, assim, daqui a um tempo, voltar a ler, sabe? Porque às vezes a gente só não tá no momento de ler aquilo, a gente não tá conseguindo engatar. Então, tudo bem, é tranquilo, não tem problema você largar um livro. E o hábito da leitura não nasce dessa intensidade de você, sei lá, sentar e ler 3 horas seguidas. Ela vai nascer da sua repetição, de todos os dias você fazer um pouco. Então, não importa onde você esteja, se é sábado, se é domingo, você simplesmente vai ler ali pelo menos 2, 3 páginas. Quinta dica, se eu não me engano, leia livros que as grandes referências te indicam. Então, se você tem amigos que, sim, são muito do mundo da leitura, ou então profissionais que você acompanha, influencers que você gosta, professores, enfim, se é alguém que é muito importante, ou
então que sabe muito, que você admira, te indica um livro, anota esse livro, tá? Que provavelmente ele vai ser bom, porque uma pessoa que tá nesse mundo, ela não vai te indicar livros ruins. Então, por exemplo, os livros que eu indico aqui são sempre livros bons, gente, que eu li e eu gostei, sabe? Eu não vou indicar um livro que é nada a ver e que não vai acrescentar nada na sua vida. E por último, leia com intenção e vontade, tá? Se você quer criar esse hábito, você precisa ter intenção ali naquilo que você tá lendo. Como eu falei, se você tá começando agora, você vai escolher livros menores, você vai escolher livros que tem um assunto que te chame atenção. E decorrer que você for aprimorando, você vai pegando ali outros tipos de livro. Então, hoje em dia, eu tô tentando ler coisas diferentes. Eu, por exemplo, não sou muito de ler suspense e essas coisas assim, mas eu quero sair um pouco da minha zona de conforto e ler esses livros também, sabe? Eu não quero ficar sempre no mesmo ali. Outra coisa também que eu tô tentando ler mais é sobre finanças. Eu sempre tô pesquisando pessoas que estão nesse nicho, né, para conseguir indicar bons livros, porque não façam isso de entrar na Amazon, então ir numa livraria e simplesmente olhando os livros, pegar um e pronto, sabe? Porque você pode ter muita chance de errar na escolha desse livro. Então é muito melhor você receber indicações de pessoas que já leram o livro e que sabem que aquilo ali é bom, do que você simplesmente pegar um livro aleatório e começar a ler, porque você pode se frustrar. Se você quer evoluir, você precisa consumir boas ideias, e uma das melhores formas de fazer isso é lendo. Uma coisa que eu percebi muito com a leitura é que a cada livro que você lê, ele te deixa ali várias ideias, várias reflexões que duram muito tempo na nossa cabeça, e que muitas vezes você tá em uma situação específica e você lembra desse livro, dessa citação, desse momento. E eu queria que você deixasse nos comentários aí livros que você gosta muito, porque como eu falei, é sempre muito bom ler livros por indicação, então se vocês quiserem me indicar algum livro, deixem nos comentários algum livro aí que fez total diferença na sua vida, que você gosta muito, que é assim, o seu top 3 livros favoritos, seu favorito, enfim, deixem nos comentários que eu vou estar lendo de todo mundo. Fique claro que, recapitulando, todas essas coisas que eu falei pra vocês, leia todos os dias, mesmo que pouco, se dedique ali, tá, esse tempinho pra você ter concentração, comece por livros mais fáceis, com livros que vão te trazer ali um interesse para você ler, que você vai gostar de ler, que você vai ler com intenção e vontade. Leia livros também de pessoas que te indicam, de pessoas que você admira, pessoas que você sabe que vão te indicar livros bons. E como eu falei, quem lê tá sempre 2 passos à frente dos outros, então aproveita. Bom, e é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado das dicas. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar aí. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, seu comentário, se inscreve no canal se você não for inscrito. E é isso, até o próximo vídeo.